Olá, irmãos. Canal do Valdir Rossi. Dando continuidade nessa polêmica toda aí sobre as religiões, principalmente a religião católica, ela tem grande influência sobre o Brasil, sobre parte da Europa, parte da África, que são os maiores currais de fiéis da Igreja Católica. Na Itália, que é meu berço, minha família é lá de Friuli Venezia Giulia, Pordenone, ali perto de Veneza, perto de Belluno, Vittorio, como é que chama lá? Vittorio Emanuele, não, Vittorio Emanuele foi o que criou o Estado moderno, né, da Itália, há 100 anos atrás, 1860 e pouco. Meu avô de 1853 veio para o Brasil em 1894. E o meu bisavô, né? E o meu avô tinha 6 anos nessa época. E depois se naturalizou brasileiro. Hoje todos nós temos cidadania. Também somos italianos, ecco. Mas eu estou dizendo tudo isso aí porque a história ela foi escrita. Está aí para quem quiser ler. A Igreja Católica não foi criada por Paulo nem por Jesus. Isso é mentira. Eu não falo isso para atacar a Igreja Católica. A intenção dela foi boa. Então, em 312, quando Constantino viu a cruz lá, porque ele queria conquistar Roma, o imperador, e veio a revelação para ele que naquela cruz de Jesus, ele seria vencedor e ele venceu a batalha lá contra os romanos. Então, ele parou com a perseguição contra os cristãos primitivos. Então aí todos os líderes religiosos dali para trás, depois foi em 425 no Conselho de Nicéia, quando a religião cristã tornou-se oficial do Império Romano, a Igreja Católica se iniciou aí. Então ela incorporou todo esse passado, até Paulo, até antes, até Jesus, para dizer que ela era única, especial, mas era a que mais matava os cristãos primitivos. Leia a história, dá dó do que fizeram com os cristãos primitivos, aqueles que não quiseram abraçar o Estado romano, enfim, aí começaram a nomear papa, bispo, e aí foi aquela pouca vergonha, até 1800 e pouco, que é uma vergonha, não posso dizer, está na história. A Inquisição, não posso fazer nada, gostaria de ser o contrário. Falar, essa é a igreja verdadeira, essa é o templo, né? A religião formada pelos homens, perfeita que Deus abençoa. Nem o judeu, que é o povo que Deus escolheu aqui na terra, Deus perdoou porque eles não aceitaram o Messias. É chicote em cima de chicote no lombo deles. Primeiro, quando saiu de lá, até para constituir o Estado de Israel, foi uma rebeldia, uma desobediência tremenda. É só você ler a história, tanto contemporânea da história mundial, quanto da Bíblia, e comparar. O judeu é o povo mais desobediente que tem, cabeça dura, e mesmo assim Deus mantém até hoje. É o povo escolhido, e eles são beneficiados por essa eleição. Eu tenho inveja, que nem o Ismael lá, que é o pai do povo árabe, eu tenho inveja, mas eu não posso lidar com a inveja de ninguém, eu posso lidar com a história. Flávio Josefo, que é o contemporâneo daquela tempo, o escritor, que também diz que ele meio que virou a casaca para não morrer, enfim, não interessa. Mas tem aí, pelo menos tem uns escritos dele aí, que ele fala que naquele tempo tinha um tal de Cristo revolucionando tudo lá, que foi crucificado e tal. Então, a história está aí. Então a Igreja Católica começou a ser organizada em 325 depois de Cristo. E ela incorporou em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. E ela estava junto com o Império Romano, com o Imperador Constantino ali. A mãe dele também era cristã, tinha aceitado o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Yeshua. Enfim, eu estou dizendo tudo isso para que você, católico, que é redondinho, abra o seu horizonte. Ninguém está falando da sua espiritualidade. Deus, Yahvé, é único. Yeshua, o Cristo, é único. Agora, religião que tem placa, Igreja Evangélica Manezinho da Esquina, Igreja Evangélica Valdir Rossi, o Santo do Último Dia, Igreja Católica Ortodoxa Rossi de Venezia, Friuli e Veneza, lá da terra dos meus antepassados. Isso é
tudo conversa mole. Aonde tem o homem e a mulher tem o pecado. Lê a história. Agora, se você quer se salvar, você acredita em Deus e Yahvé, no Criador do homem, da mulher e que existe na face da terra, esse que está aí, esse que enviou Jesus, que eu, na minha opinião, até acho, que quando Jesus foi batizado, que o poder de Deus realmente caiu sobre ele, para ele realizar tudo aquilo que ele realizou em 3 anos. Eu acho que da semente até os 30 anos ele foi um sábio. Os próprios históricos dizem o que ele fez. E depois, no seu ministério, 27 anos ele começou, 28, não sei. Tem um erro aí de 4 anos, 5 no calendário atual, mas altera muito pouco a história. Se você interessa salvar a sua vida, começa a pautá-la. Pega essas imagens de escultura, tudo que você tem aí, mete fogo. Porque confissão auricular, isso até, meu Deus do céu, a Bíblia fala assim, ó, confesse os seus pecados a Deus em nome de Jesus. Porque há só um intercessor entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Por que Deus ia falar Jesus Cristo, homem, não falou Jesus Cristo, Deus? Porque ele fez um pedacinho dele, o homem, para ele sentir na carne o que é ser humano. Para ele entender a fraqueza do ser humano. E na sua divindade e bondade ele poder te salvar. Seja inteligente, por uma questão até de inteligência. Pelo bem e pelo mal eu vou optar por aquilo que estão dizendo, porque se eu me der mal, eu me dou bem. E se eu me der bem, me dou melhor. Então é só isso. Fiquem nessa crendice, acreditando em coisas aí. Agora, se teu Deus é o dinheiro, aí tá certo, você ficar onde você está. Tem sociedade secreta, meia secreta, totalmente secreta, dessecretada. E, enfim, de todo jeito aí para quem gosta. Mas eu confio na palavra, porque com tudo que eu passei na vida, perseguição, o Senhor diz assim, buscar em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou testemunha viva, porque me perseguiram um bocado. Eu não gosto nem de falar muito, mas Deus me manteve, me salvou, me desviou, foi me desviando do mal e derrubando os inimigos que queriam me destruir. Enfim, eu digo daquilo que eu vivi. Então, nesse Deus vivo, Yahvé e Yeshua, eu confio plenamente. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei de onde eu saí e aonde eu estou. Eu sei com quem eu andei para estar vivo até aqui. E se você crer e buscar, ele fala com você. Eu já tive oportunidades em vigília de poder ouvir a voz. Não é grande, assim, grandes discursos, não, mas você vê a voz suave de Deus soprando no seu ouvido. Mesmo o dia que Deus me deu o ministério, que ele me agarrou pelas costas, jogou no chão e disse que a partir dali eu não pararia mais de pregar a sua palavra, e assim eu tenho obedecido. Então, meus queridos, eu chamo você à realidade da vida, porque o inferno ainda não está criado, é purgatório, sem conversa mole. Hoje existe o Sheol, que é a sepultura. Mas o inferno será criado, porque o falso profeta, o anticristo, e todos os perdidos serão jogados neste inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é após o milênio, no juízo final. Quem não ressuscitar aqui após a grande tribulação, porque aí existe uma controvérsia entre ser arrebatado antes da grande tribulação, antes da tribulação, no meio ou após a tribulação, não importa. O que eu penso é que Jesus virá no final, que está escrito, ele virá no final da grande tribulação para salvar uma parte do povo de Israel, senão seriam todos exterminados, porque haverá uma grande guerra e o falso profeta judaico vai se unir com o anticristo, que eu creio que deve ser o Mahdi lá que eles esperam, lá do muçulmano, que eles acham que Jesus Cristo vai ser o auxiliar, o braço direito dele, do Mahdi, quando ele voltar, para convencer os cristãos e judeus de que o certo é Maomé e Alá. E eles elegeram já Mahdi,
Diz que é o 13º imã da linhagem de Maomé. Está escondido em algum canto, a qualquer hora vai aparecer. Muito interessante também. É bacana ler as religiões para você entender o que Deus, quando fala de idolatria, de adorar outros deuses, o que é. E por que algum está em determinados lugares melhores e outros em lugares piores, uns salvos e outros não. Então isso aí é só uma chamada para que você acorde. Não creia no que eu estou falando, não. Busque na história, isso que eu estou te falando, e busque na palavra verdadeira de Deus, para que você tenha essa comunhão. E você vai ver que a Igreja Católica é um engano, o muçulmano é um engano, e aí tudo vai indo, o resto. Só fica em pé quem está firmado na rocha, que é Yeshua, e no seu Pai, o Criador Yahvé, o Deus de todas as coisas, que segura o mundo. Agora inventaram um mundo plano, né? Mas a Bíblia diz que é a bola. Quem que segura essa bola aí no universo? É o Deus Altíssimo, o Deus Criador. E essa turma cria aí ET, terra plana, isso aí é tudo para ocupar os desocupados e ocupar a mente. Porque enquanto eles estão voando aí às cegas, o inimigo está fazendo barba, cabelo, bigode, pintando ainda, que nem eu pinto o meu cabelinho de vez em quando, de preto, tá precisando inclusive. No próximo vídeo, bobear, já vou estar de cabelinho preto. Porque a gente vai ficando mais velho, tem que dar uma disfarçada, né? Tirar o papo, enfim, cada um. Desculpa aí a brincadeira, mas é a vida, meu amado. Eu não quero mal a ninguém, a nenhuma religião. Muito pelo contrário, porque eu corto na carne também, que é o meio cristão evangélico. Esse mundo neopentecostalismo aí tá uma vergonha, né? Olha, se você pegar os profetas do Antigo Testamento, um profetizou 15 vezes, outro 20 vezes. O que o mais profetizou foi Elias, 52 vezes. Em toda a sua vida. Você vai numa igreja aí, eles dão 52 profecias no mesmo culto. E é de tudo quanto é lado. E tem uns ainda que invocam, começam a falar como se fosse Deus. É complicado. Olha, não é fácil. O ser humano não é fácil. E eu comparo muito o ser humano com o Congresso Nacional. Você vê ali, são 500 e poucas pessoas, né? 504 deputados, com 80 e poucos senadores. Veja o que vira. É uma coisa asquerosa, indigesta. E assim é o ser humano. O trânsito é outra coisa que eu observo bastante. Como um homem imperfeito. Por que Deus nos fez imperfeitos assim? Porque a perfeição, Adão e Eva entregou para Lúcifer. Lá no Éden. Isso que anteriormente houve um outro mundo, onde o gerentão da terra chamava-se Lúcifer. Ele é o braço de Deus, a estrela mais bonita. Deus fala em Isaías, acho que 52, 53, 45, não lembro. Depois eu vou mostrar para vocês. Que ele era a estrela mais bonita do céu. Mas ele quis ser Deus. Foi onde teve lá, criaram os gigantes, os anjos transaram com as mulheres, saíram aqueles seres meio animal, meio humano, aquela coisa toda que está nos contos gregos da antiguidade. Aquilo é verdade, lá dos sumérios. Se você pegar aquelas pedras lá, daqueles cultos lá de Babel, Nimrod, Semíramis, e aqueles reis lá, Enki, Enu, e por aí vai. É muito bacana de ler a história do passado. Se é a história do passado, porque para o futuro é profecia. Então é isso. Não se deixem enganar. Creia no único Deus e no único Salvador intercessor. Voltaremos nesse assunto se for necessário. Um grande abraço.